Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar prosseguimento às funções nitrogenadas na aula de hoje. Só para relembrar, nitrogenadas é porque tem nitrogênio. E a gente já viu as aminas. Então, toda função nitrogenada ela tem carbono, hidrogênio e nitrogênio. Só que algumas vão ter, além desses três elementos, vai ter oxigênio. Então, vai depender da função nitrogenada e a forma de como eles estão ligados entre si. Então, as aminas, como a gente já viu, só para relembrar rapidinho, para ser uma amina é um composto onde você tem um nitrogênio, né? Ele tem que estar ligado a uma cadeia carbônica, né? Obrigatoriamente. E esse R1 e esse R2 pode ser hidrogênio, pode ser outras cadeias carbônicas, como a gente já viu, né? Então, dependendo, né, de como esse nitrogênio esteja ligado, ele pode ser uma amina primária, que é nesse caso, né, onde tem um nitrogênio ligado a uma metila, né, e aqui ligada a dois hidrogênios, né, então aqui é uma amina primária. A gente também tem uma amina secundária, quando ocorre uma substituição, né, desse hidrogênio por uma outra metila, como foi nesse caso, mas poderia ser uma etila, uma propila, ou seja, esse átomo de carbono, né, é metila porque só tem um átomo de carbono, a etila seriam dois átomos de carbono, né, C2H5, a propila C3H7 e assim sucessivamente. E uma amina terciária é quando ocorre a substituição desse hidrogênio aqui, né, por um outro grupo, né, de carbono. Aqui nesse caso também foi a questão da metila, né? Então a gente viu o que é uma amina. Então, para ser uma amina tem que ter um nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica e esses dois hidrogênios eles podem estar ou não substituídos. Caso ocorra apenas, né, mais uma substituição, é uma amina secundária. E se todos os nitrogênios, né, se todos os hidrogênios ligados ao nitrogênio forem substituídos por um grupo de carbono, né, que pode ser uma metila, um metila, uma propila, né, vai ser uma amina terciária. Mas a aula de hoje é sobre amidas. Então, eu só relembrei aminas para a gente começar a discussão sobre amidas, porque há uma proximidade no nome. Então, aminas a gente está vendo e agora a gente vai ver as amidas. Né? Então, a amida ela é um todo composto onde a gente tem o nitrogênio, porque é uma função nitrogenada, só que esse nitrogênio ele está vizinho ao quê? A uma carbonila. A gente já viu que uma ligação entre carbono e oxigênio, né, uma ligação dupla entre carbono e oxigênio, se chama uma carbonila. Então, toda amida tem uma carbonila vizinha ao nitrogênio, né? Então, essa é a primeira forma de se identificar o que é uma amida. Então, a nomenclatura, né? Vai ser o prefixo, né? Então, met, et, prop, but, pent, ex, hepta, octo, non. O infixo que diz se tem ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas e a palavra amida. E aqui a gente tem uma amida não substituída. Por quê? Porque a gente tem nitrogênio aqui, nitrogênio aqui. Aliás, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Ou seja, o nitrogênio fazendo uma ligação, né, entre nitrogênio e hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio, né? Ou seja, esses hidrogênios não foram substituídos, né? Então, essa é a forma da gente colocar a nomenclatura, né, para as amidas. Prefixo, infixo e amida. Então, aqui nessa primeira amida, por que é uma amida? Porque tem um carbono, né, fazendo uma dupla com oxigênio, ou seja, uma carbonila vizinha a um nitrogênio, né? Então, a gente tem um grupo funcional chamado amida. Nesse composto, a gente tem dois carbonos. Qual é o prefixo para 2? Met, et, né? Eu tenho ligações duplas entre carbono? Não, né? Então, é an, né? O infixo é an. Então, vou botar etan, amida, né? Entrando na amida.
Aqui, nesse segundo composto, eu tenho uma amida. Como que eu sei que eu tenho uma amida? Eu tenho uma carbonila, né, C-O, vizinha a um NH2, ou seja, nitrogênio. Então, quantos carbonos eu tenho na minha cadeia? 1, 2, 3, 4, né? Então, met, et, prop, but, né? Além disso, que outra coisa que eu tenho na minha cadeia carbônica? Eu tenho uma dupla ligação aqui. Então, assim como nos ácidos carboxílicos, nos aldeídos, a carbonila e o NH2, eles sempre vão ser o carbono de número 1, né? Então, um grupo funcional da amida sempre é o carbono de número 1. Então, 1, 2, 3, 4, né? Então, met, et, prop, but. Então, é but. Tenho ligações duplas, né, entre carbonos aqui. No carbono de número 3, então é but 3 em amida, porque a função é amida. Para a gente definir quem é cadeia principal e quem é ramificação, uma delas é que o grupo funcional tem que estar presente, né? Então, aqui o grupo funcional está presente. E é a questão de mais átomos de carbono que eu tenho. Se a gente fizer a contagem daqui como 1, 2, 3, 4, 5, aqui eu só tenho 5. Mas se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem 6. Então, essa aqui é a minha cadeia carbônica, né? Então, isso aqui é a minha ramificação. Então, se a gente relembrar, a gente, além de identificar a ramificação, a gente tem que dizer qual é a posição dessa ramificação. Então, essa ramificação só tem um carbono. Se ela só tem um carbono, o prefixo é met, né? Então, é metil. Então, 1, 2, 3, 4. Então, no carbono de número 4, a gente tem um metil. Então, é 4-metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 átomos de carbono. Hexa tem ligações duplas entre carbonos? Não. Então, qual é o infixo que eu utilizo? É o on, né? E a função que é amida. Então, o nome desse composto vai ser 4-metil-hexamida. Então, continuando com a nomenclatura das amidas, a gente pode observar que nesse segundo composto, a gente tem 1, 2, 3, 4, né? 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E uma outra coisa, a gente observa que aqui a gente tem uma dupla ligação entre carbonos, né? Então, se a gente tem uma dupla ligação entre carbonos, essa aqui é a minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a cadeia principal. Então, a gente tem a função amida. Esse carbono aqui é o carbono de número 1, carbono de número 2, carbono de número 3 e carbono de número 4. Então, no carbono de número 2, a gente tem uma ramificação. Qual é o nome dessa ramificação? Essa ramificação tem 1, 2 carbonos. Então, qual é o prefixo para 2? Met e et, né? Então, no carbono de número 2, eu tenho um etil. Então, é 2-etil. Na cadeia principal, eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, met, et, prop, but, né? Eu tenho uma dupla ligação no carbono de número 3. Então, é 2-etil, but, 3-en, né? Lembrando que esse en é porque eu tenho uma dupla ligação amida. Nesse composto, a gente tem o carbono de número 1, o carbono de número 2. Né? No carbono de número 2, a gente vê que a gente tem uma metila. No carbono de número 3, a gente tem uma ligação dupla. Carbono de número 4 e carbono de número 5. No carbono de número 5, a gente pode contar, né? Continuar contando daqui 6 e 7 ou 6 e 7. Ou seja, não faz diferença quem vai ser a ramificação, né? Então, vou considerar esse daqui como ramificação e esse aqui como parte integrante da cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse aqui é uma etila, né? Um etil. Então, então, vamos lá.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quem são as ramificações. Então, no carbono de número 5 eu tenho uma ramificação, 5-etil. No carbono de número 2 eu tenho uma metila, então é 5-etil, 2-metil. Carbono, né? Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, 7. Qual é o prefixo para 7? É hepta, né? Hepta. No carbono de 1, 2, 3, no carbono de número 3 eu tenho uma dupla ligação. Então, vai ser 5-etil, 2-metil, né? Hepta, 3 em amida, né? O en porque eu tenho uma dupla nesse terceiro carbono aqui, e a amida porque a minha função orgânica aqui é a amida, né? Uma função nitrogenada. Lembrando que as amidas são aquelas que têm uma carbonila vizinha ao nitrogênio. Então, o que acontece se eu pegar essa amida não substituída, ou seja, eu tenho esse nitrogênio e substituir uma vez? Elas vão virar amidas monossubstituídas, né? Então, acontece a mesma coisa que acontece com as amidas primárias, né? Se a gente fizer uma analogia, uma comparação, a gente tem uma amina primária, a gente substitui o hidrogênio por um grupo, né, de carbono. E aí, aqui vira uma amida monossubstituída, né? Enquanto nas aminas, se eu pego uma amina primária e transformo, né, substitui um hidrogênio por um grupo metilo, vira uma amina secundária. Aqui, né, eu posso continuar fazendo essa substituição. E daí, eu vou ter uma amida de substituída, né? Por quê? Se a gente observar, agora eu não tenho mais hidrogênio nessa molécula, né? Eu só tenho radicais, né, alquilas, um CH3, um CH3, e aqui a gente tem né, um CH3 também, né? Mas, ou seja, os hidrogênios, né, não existe mais a ligação entre nitrogênio e hidrogênio como aqui, né? Então, aqui ela foi dissubstituída e aqui ela é monossubstituída. Então, as classificações da amida não substituída, quando ela está uma carbonila ligada a NH2. A gente tem uma amida monossubstituída, quando a gente ainda tem uma ligação entre nitrogênio e hidrogênio, ou seja, ela foi substituída apenas uma vez, ou seja, o hidrogênio foi substituído apenas uma vez. E a gente tem as amidas dissubstituídas, quando essa ligação de nitrogênio e hidrogênio foi substituída mais de uma vez. Então, a nomenclatura da IUPAC. Caso a amida seja substituída, as cadeias mais longas, né, a cadeia mais longa é considerada a principal, e as demais cadeias são consideradas substituintes. Então, elas vão receber o prefixo IU, né, precedido da letra N. Esse prefixo a gente já sabe, né? É met, et, prop, but, pent, ex, hepta, octa, non. Então, vamos ver esse composto aqui. Primeira coisa, a gente tem que identificar se ela é monossubstituída, dissubstituída e quem são as ramificações. Então, se a gente observar aqui, ela é monossubstituída ou dissubstituída? Ela ainda não apresenta ligação nitrogênio-hidrogênio? Apresenta. Então, ela é uma amida monossubstituída. E a gente tem duas partes, né, ligadas, né? A gente tem esse daqui, que é uma metila, né? E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. 4. Se a gente tem 4 carbonos aqui, então essa aqui é a cadeia principal e essa aqui é essa aqui é a cadeia principal e essa aqui é a ramificação. Então vamos lá. Então eu vou ter um N-metil, né? Por que é metil? Porque eu só tenho um carbono e N porque está ligado ao nitrogênio. A minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4, tem 4 átomos de carbono. Então, met, et, prop, but, né? Então, é N-metil, but, só tenho ligações simples,
né? Então, é amida, né? N-metil, but, amida, butanamida. Aí, aqui de novo, né? A gente tem uma metila aqui. Aqui, então, essa aqui, né, é uma ramificação. Aqui é a cadeia principal. E que nessa cadeia principal, a gente tem o que? Ramificações. Quais seriam essas ramificações? Uma aqui, né? Que é uma metila. E a gente tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente viu que não tem distinção daqui para cá. Então, eu vou considerar isso daqui como uma etila, né? Como a minha ramificação. E essa aqui, o metil, também como outra ramificação. Então, como a gente sabe, tem que ser em ordem alfabética. Então, 1, 2, 3, 4. Ou seja, no carbono de número 4, eu tenho um etil. Então, é 4-etil. No N, né? Porque é uma metila. E aqui, 1, 2, 3. Um carbono de número 3. E o N, eu tenho uma metila. Então, fica dimetil, né? Então, eu tenho 4-etil. N3-dimetil, porque são duas metilas, uma metila aqui e uma metila aqui. Agora, vamos dar nome à cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, met, et, prop, but, met, et, prop, but, pent, et, né? Então, são 6 et. Só tem ligações simples EAN e amida, porque tem o grupo funcional amida. Aí, aqui, a gente tem 1, 2, 2 carbonos de um lado, 1, 2, 3, 4 e 4 do outro. Nesse aqui, a gente tem 2, então qual é o prefixo? É um etil. Aqui, 1, 2, 3, 4 é but, né? Então, né, aqui é a cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a gente sabe que no terceiro carbono, a gente tem uma dupla ligação, né, entre carbonos. Então, a gente tem N-etil, met, et, prop, but, né? Então, but 3, né, porque aqui a gente tem uma dupla ligação no carbono de número 3, amida. Outro exemplo de uma amida, de nomenclatura amida, né? Essa aqui, ela continua sendo monossubstituída, né? Por quê? Porque eu estou fazendo nitrogênio com uma ligação de hidrogênio. Aqui é uma ramificação e aqui a gente tem essa cadeia principal. Aonde na cadeia principal a gente observa que tem uma dupla ligação entre carbonos. Então, se tem uma dupla entre carbonos, essa dupla ela vai aparecer na cadeia principal. Então, eu já posso observar que isso aqui é ramificação e isso daqui também é ramificação, porque a prioridade é da dupla participar da cadeia principal. Então, vamos contar quantos carbonos tem nessa cadeia principal. 1, 2, 3. Então, no carbono de número 3 eu tenho um metil. No carbono de número 4 eu tenho uma etila. No carbono de número 5 eu tenho uma ligação dupla, né? 6, 7. Então, eu tenho 7 carbonos. Então, essa aqui é a cadeia principal e todos esses aqui são ramificações. Então, a gente sempre começa dando, né, a nomenclatura das ramificações por ordem alfabética. Então, se é ramificação, eu só tenho etil e metil, o etil vem na frente. E onde eu tenho o etil? No N e no carbono de número 1, 2, 3, 4. Então, vai ser N,4 de metil, né, porque são duas etilas. 3 metil, né? Porque 1, 2, 3, tem aqui um metil, então 3 metil. A cadeia principal tem 7 átomos de carbono, ó, 1, met, et, prop, but, pent, ex, hepta. Então, são 7 átomos de carbono.
Nesse carbono de número 5, a gente tem uma dupla ligação, então é 5 em amida, né? Aqui a gente tem uma amida dissubstituída. Por que é dissubstituída? Porque a gente já não tem mais a ligação nitrogênio-hidrogênio, é só uma ligação entre nitrogênio e uma parte de carbono, nitrogênio e carbono, uma cadeia carbônica, e nitrogênio e cadeia carbônica. Esse aqui é 1, 2, então são 2 átomos de carbono nessa ramificação, então é um etil. Aqui são 1, 2, 3, então são 3 átomos de carbono, então é met, et, prop, então é uma propila. E aqui a gente tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? São 6 átomos. Qual é o prefixo para 6? Hexa. Tem ramificações? Não. Tem duplas ligações ou triplas? Também não, né? Então, vamos lá. Então, se a gente for colocar em ordem alfabética, primeiro é etilo, né? Então, vai ser N-etil, N-propil, met, et, prop, but, pent, hexa, né? Então, N-etil, N-propil, hexa. Só tem ligações simples, é an, então, hexan. E amida. Agora esse composto só parece grande, mas a gente vai identificar primeiro quem são as ramificações e depois a gente vai identificar a cadeia principal. Então, cadeia principal, a gente já observa que está desse lado. Aqui é uma ramificação e aqui também é uma ramificação. Qual o nome dessa ramificação? 1, 2, tem 2 átomos de carbono, né? Então, metilo. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, qual é o prefixo para 4? Vamos lá. Met, et, prop, but, né? Então, se são, é but. É but, então não butilo. Aqui, 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, né? Então, aqui a gente observa que não faz diferença. Aqui a gente tem uma metila ou aqui a gente tem uma metila, né? Aqui a gente tem uma dupla ligação, ou seja, um etil novamente. E aqui a gente tem uma dupla ligação. Então, se a gente lembrar, uma das ramificações aqui é uma butilo. Então, vai ser N-butil, né? Lembrando que as ramificações sempre são nomeadas em ordem alfabética. Então, o B vem antes do E, então vai ser N-butil. Depois a gente vai ter um N e 1, 2, 3, 4, N4 dietil, né? N-butil, 4N dietil. Aqui no carbono de número 7, a gente tem um metil, né? Met, et, prop, but, pent, hexa, hepta e octa. Então, tem 8 carbonos na cadeia principal, então octa. O 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, no carbono de número 5 eu tenho uma dupla ligação, ou seja, um infixo para dupla ligação é em, e aqui a gente tem uma amida. Né? A amida está aqui, né? A função orgânica amida, ou seja, uma carbonila vizinha ao nitrogênio, que pode estar substituído ou não. Aqui nesse caso ele é uma amida dissubstituída, né? Porque a gente já não tem mais a ligação entre nitrogênio e hidrogênio. Então, as propriedades. Então, as propriedades dela vai variar como que ela está, se ela é monossubstituída, dissubstituída, né? Ou não substituída. Aqui, essa amida, ela é monossubstituída, não substituída ou dissubstituída. Ela não está substituída, né? Ou seja, eu tenho nitrogênio fazendo uma ligação com hidrogênio e nitrogênio fazendo uma ligação com hidrogênio. E aqui a gente tem o que? O oxigênio, né? Uma carbonila. Então, se eu aproximar uma outra molécula dessa amida, né? Eu vou ver que vai ter uma interação entre esse hidrogênio e esse oxigênio e esse hidrogênio. E a gente viu que as interações moleculares elas são de 3 tipos.
dipolo induzido, forças de London, dipolo permanente ou ligações de hidrogênio, né? Para ser ligação de hidrogênio, o hidrogênio ele tem que estar ligado com o grupo FON, ou seja, o hidrogênio vai estar ligado ou com oxigênio, ou o hidrogênio vai estar ligado com o flúor, ou o hidrogênio vai estar ligado com o nitrogênio. Nesse caso, né, a ligação de hidrogênio é estabelecida entre hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio, né? Esse oxigênio da carbonila. O oxigênio da carbonila interagindo com o hidrogênio, né? Então, a gente pode pensar que numa amida não substituída, a gente tem as ligações de hidrogênio, né? As amidas não substituídas, elas são formadas por uma reação de equilíbrio, né? Como a gente pode observar, tem a setinha de equilíbrio. Então, é uma reação entre um ácido carboxílico, né? Ou seja, por que eu sei que é um ácido carboxílico? Porque eu tenho um C dupla O vizinha a uma hidroxila, ou seja, eu tenho um grupamento carboxilo, né? Uma carbonila vizinha a uma hidroxila. Ela é formada através de um ácido carboxílico com a amônia, né? Lembrando que amônio é o íon, o CAT. A gente iniciou a aula passada discutindo a diferença de amônia e amônio, né? E daí a gente tem esse grupamento amida, mais a água, né? As amidas monossubstituída, ela é formada, né, através de uma reação de um ácido carboxílico e uma amina, né? Se a gente observar aqui, né, a gente tem uma amina primária, ou seja, um nitrogênio ligado a um carbono, né, uma cadeia carbônica, e fazendo duas ligações com hidrogênio. Aqui a gente formou uma amida monossubstituída mais água, né? A principal, né, uma das aplicações é a questão da cafeína. Essa é a molécula de cafeína. Se a gente observar quais são, né, aqui a gente tem temos duas funções orgânicas, né? Uma que a gente está estudando, que é a amida, ou seja, eu preciso ter uma carbonila vizinha ao nitrogênio. Vocês conseguem identificar onde está a amida aqui? Amida. Então, a gente tem uma amida aqui, uma carbonila vizinha ao nitrogênio, e a gente tem uma outra amida aqui, né? Uma carbonila vizinha ao nitrogênio. E a gente também tem uma amina, ou seja, nitrogênio, né? Um nitrogênio ligado ao carbono. Aqui, né? Esse nitrogênio está ligado aqui, e esse nitrogênio está ligado a esse carbono aqui, né? Então, a gente pode dizer que é uma amina, né? E aqui também, né? Então, outra função que a gente vai ver hoje, né? Outra função nitrogenada que vamos ver são as chamadas nitrocompostos, né? Ou seja, os nitrocompostos apresentam o grupo nitro ligado a uma cadeia carbônica. Então, quem seria esse grupo nitro? Então, a gente pode representar o grupo nitro como nitrogênio, fazendo uma dupla com oxigênio, tem uma ligação simples com esse oxigênio, ou se não como NO2. Então, na maioria das questões, né, a gente vai ver como NO2, né? Então, nitro é por conta dessa presença de NO2. Então, a nomenclatura vai ser nitro, prefixo, infixo e o O, né? Lembrando que os prefixos são met, et, prop, but, pent, ex, hepta, octenon. O nitro vem na frente, né? E a gente precisa dizer aonde está esse nitro. E o infixo, né? O infixo é sempre an, em, in, vai depender se tem ligações simples, duplas ou triplas. E o O, né? Então, aqui a gente tem um nitro composto, onde uma cadeia principal a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Esse grupo nitro está no primeiro carbono,
né? Lembrando que a gente sempre começa a contar aonde chega primeiro no grupo funcional, então a gente sempre chega. Aqui tá carbono de número 1. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 1 nitro. Met, et, prop, but, né? Então, porque só tem ligações simples e ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono de número 4 eu tenho uma metila. E no carbono de número 1 eu tenho o grupo nitro. Lembrando que é ordem alfabética a ramificação, então vai ser 4 metil, 1 nitro, né? Pentano, né? Porque ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 átomos de carbono nessa minha cadeia principal. Então, met, et, prop, but, pent. Só tenho ligações simples que é AN e O. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, essa aqui é a minha cadeia principal, porque é maior, né? Tem 6. Enquanto aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é uma ramificação, né? Um metil. Então, no carbono de número 1, 2, 3, 4, eu tenho uma ramificação, que é uma metila, então é 4 metil. No carbono de número 1 eu tenho nitro, né? Então é 4 metil, 1 nitro, hexa, né? Só que no carbono de 1, 2, no carbono de número 2, eu tenho uma dupla ligação, que é o N, né? Então, vai ficar 4 metil, 1 nitro, hexa, 2, N, né? As forças de interação molecular. A gente pensar, a gente sabe que tem diferença de eletronegatividade entre nitrogênio e oxigênio, onde o oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele fica com um dipolo negativo, enquanto o nitrogênio ele fica com um dipolo positivo, né? E quando tem essas diferenças dipolares da própria molécula, a gente fala que a gente tem um dipolo permanente. As principais aplicações, né? A gente tem aqui o TNT, né? Que é um explosivo mesmo, né? E aqui a gente tem a trinitroglicerina, obtida pela reação de esterificação entre o ácido nítrico e o propornotriol, né? E também é utilizado como explosivo. Então, as principais aplicações dos nitrocompostos são a questão de ser explosivo.